Uma cultura. né? Que a cultura, ela dita as regras dentro de uma organização. Ela dita os comportamentos, ela dita a mentalidade, entendeu? E ela vai, inclusive, filtrar qual é o perfil de pessoas que é importante estar na minha organização. Porque quem não se adequar à cultura, o que eu costumo dizer nos treinamentos, tá? E o que eu costumo dizer nas mentorias que eu faço com os pequenos, com os médios empresários, com a implementação de cultura que eu levo para dentro das empresas. O que eu costumo falar para eles? Olha, vamos entender uma coisa. Eu saio daqui, no Brasil, nós temos uma cultura, certo? Nós somos conhecidos pelo quê aqui no Brasil? Povo alegre, fervoroso, amável, País do quê? do carnaval. Do futebol. Nós temos as nossas características, certo? Aí vamos enxugar um pouco mais esse espaço aqui. Goiânia. Pelo que nós somos conhecidos? Sertanejo, pique, Justamente. Então, nós temos uma cultura puxar o R, chaué. né? Nós somos calorosos também, né? Somos amáveis, somos mais livres no modo de, muitas vezes, conhecer uma pessoa na fila do banco, estou contando minha vida todinha para ele, né? Toda essa situação. É a nossa cultura. Na minha casa, vamos filtrar um pouco mais. Na minha casa, no meu lar, qual é a cultura? Tem um procedimento quando eu chego em casa. Eu chego na casa dos meus pais, eu dou benção para os meus pais. Benção, papai, benção, mãe. Aí senta, a gente começa a conversar. Meu pai nos ensinou desde criança, quando fala pai, ele não respondia. Tem que ser papai. E ele não responde até hoje. Entendeu? Todas as pessoas mais velhas, eu precisava respeitar, independente de quem fosse. Cultura. Valores. Então, você vai restringindo os níveis de cultura. Eu comecei no país, fui para Goiânia e fui para dentro da minha casa, o que significa que cada pessoa tem um DNA, certo? Então, cada empresa tem o seu DNA. E ela precisa descobrir que DNA é esse. E esse DNA começa no fundador da empresa, nos valores que ele carrega. Até aí, tudo bem. Aí eu mudei, decidi ir morar em outro país. Como que eu vou querer colocar as regras do Brasil nos Estados Unidos? É possível? Se eu mudei, eu vou precisar me adequar à cultura de lá. Entendeu? Agora, eu e meu esposo, eu mudei, me casei. Ele veio de uma cultura micro diferente e eu também vim de uma cultura micro diferente. Família diferente. Eu e ele estamos formando a nossa cultura. Onde os nossos filhos vão pegar a nossa cultura, que é um pouquinho dos pais dele, um pouquinho dos meus pais, e agora a gente está formando uma nova cultura. Foi necessário que eu e ele nos adequássemos um ao outro, para que a gente pudesse seguir o propósito do casamento. E não é de um dia para o outro que dá certo, assim. Não, não, e não A é do cultura dia tá para o outro, e alinhada. tem que fazer dar certo. É a mesma coisa a empresa. Você traz um colaborador, a sua cultura tem que valer. Ele precisa se adequar à cultura. Agora, ele precisa saber que cultura é essa. Eu preciso Sim. ter essa cultura clara na minha empresa. E eu, Escrita? e se Ou for, tipo, olha, vamos lá. são duas culturas que tem. Toda empresa tem cultura. Ah, lá em casa, na minha empresa não tem cultura. Tem. Tem aquela quando você começou. Ela é informal, ela é do seu jeitão e muitas vezes tem as suas falhas. E aí eu tenho uma cultura que eu chamo de cultura formal. O que é a cultura formal? Não, eu parei e pensei quais são os meus valores. O que eu quero para a minha empresa? Onde eu quero chegar? Por que a minha empresa existe? Aí eu vou formalizar isso. E eu vou formalizar, tornar tangível, escrito em um papel, em uns slides, e eu vou trazendo isso para o físico, para que eu possa começar a aplicar. E aí eu tenho que começar a aplicar essa cultura. E normalmente as pessoas que se aderem à cultura são as pessoas que estão mais conectadas com seus valores e seus princípios. Aí eu começo a trazer para dentro da empresa o comportamento que deve ser aqui dentro. Entendeu? Dentro Perfeito. desse processo.